Brasil está passando por um momento, né, de grande crise moral, crise de pessoas, crise das instituições. Portanto, há um alinhamento programático aqui desse palanque que nós estamos propondo no Paraná, não apenas a filiação do Moro e da Rosângela ao PL, mas um anúncio também do nosso palanque de pré-candidatos a governo, o Moro, uma das vagas ao Senado, Felipe Barros, e a outra vaga ao Senado, Deltan Dallagnol. Além desse alinhamento programático, todos terem aqui a consciência plena de qual o caminho, qual o norte que o Brasil precisa seguir, é também mais uma demonstração prática, não apenas no discurso, que por mais que a gente tenha tido alguma divergência no passado, por mais que tenham acontecido os problemas que são públicos, todos nós estamos olhando para frente, todos nós queremos unidade, todos nós sabemos que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, todos os empreendedores desse país não aguentam mais pagar tantos impostos, todos nós, cidadãos de bem, trabalhadores, não aguentamos mais tantos marginais perigosos soltos nas ruas. Então é isso que nos une, isso é o que é importante nesse momento. Bomba agora! Um episódio envolvendo o cenário político e grande repercussão nas redes está gerando enorme debate no país. Informações que começaram a circular levantaram questionamentos e provocaram reações intensas entre apoiadores e críticos. O que realmente aconteceu? Existe confirmação oficial sobre essas informações? E por que isso está gerando tanta repercussão? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque eu vou explicar todos os detalhes que está sendo divulgado e o que pode acontecer a partir de agora. O Lula acaba de ser atropelado por uma moto atrás da outra e ainda vaiado por uma gigantesca multidão em um estádio lotado lá em Goiás. O petista nos últimos dias está tendo uma ideia brilhante, afirmar por aí de que ele é popular, querido e amado pelo povo brasileiro, de que vai vencer no primeiro turno. Parece que faltou combinar com o próprio povo, e Goiás, mais uma vez, representou. Neste último domingo ocorreu o campeonato MotoGP, uma corrida de motos de altíssima velocidade, que é uma das etapas mais importantes desta modalidade do mundo na competição. Bom, para começar, Gustavo Lima, cantor bolsonarista do nosso querido sertanejo, abriu a competição cantando lindamente nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. O pátria amado, idolatrado, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Brilliant, absolutely brilliant there from Gustavo Lima. Ou seja, a melhor forma de espantar petistas, igual você faz quando pega uma cabeça de alho para espantar vampiros. Mas um petista resistente estava no meio da plateia e resolveu gritar: aqui é Lule. Por que ele foi fazer isso? A multidão se levantou e fez uma linda homenagem ao petista. Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Seu lugar é na prisão, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão, Lula.
ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, 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 ladrão. Ô Lula, que tal você aparecer lá em Goiás, um estado que obviamente deve te amar demais. Até porque fazer uma linda homenagem como essa não é pra qualquer um. Saia nas ruas, Lula, faça como Bolsonaro, como o próprio Flávio Bolsonaro, vá a um mercado, a um shopping lotado de um domingo ou um sábado, claro, sem combinar o público e muito menos com seguranças, tá? Faça questão de andar no meio do povo que você diz que tanto está ao seu lado. O que nós estamos vendo é uma rejeição crescente do petista que a cada dia aumenta mais. E o sistema já não sabe mais o que fazer com o Lula, se espicha ele logo de uma vez ou se deixa para engoli-lo em outubro quando ocorrem as eleições. Flávio Bolsonaro tem crescido de maneira muito contundente nas pesquisas. Eu mesmo, Felipe Lintz, o seu vereador, assim como muitos de vocês que me acompanham, imagino que ficaram um pouco preocupados quando o Bolsonaro lançou o seu filho Flávio como candidato a presidente no seu lugar. Até porque todos nós imaginávamos que ele não teria todo este apelo popular, em especial nas regiões norte e nordeste, aonde provavelmente ele seria menos conhecido, já que ele é senador pelo estado do Rio de Janeiro. Então, aqui no sul, sudeste, centro-oeste, sem problemas. Mas o nordeste, aonde a eleição é decidida, meus amigos, isso me preocupou. E eu imaginava que poderia ser Michele, a qual anda muito mais por essa região há muito mais tempo ao lado do próprio presidente Jair Bolsonaro. Mas Flávio Bolsonaro tá surpreendendo, já virou amigo de muitos brasileiros e até da esquerda, que não gosta do Lula, mas quer uma opção diferente. Flávio, meu amigo, você tá demais. E agora o que resta para o Lula é se contentar com homenagens como essas, refletindo a efetiva popularidade deste sujeito. Por que as pessoas não andam meia hora todo dia? Por que não caminham? Por que não fazem nada? As pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco. Andar. O cara vai comprar pão, vai de carro. O cara vai na... Urgente, super urgente. Moraes manda Bolsonaro para casa por 90 dias para tal prisão domiciliar humanitária. Por que o prazo, Moraes? E mais, o Moraes também determina que nesse prazo de 90 dias o Bolsonaro não receba visitas, a não ser do seu núcleo familiar. Esses dois fatos, o prazo e essa informação sobre as visitas, são essenciais para a gente entender o que o Moraes está querendo. Qual é a estratégia do Moraes dessa vez para o Bolsonaro? Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu joinha, deixem o seu like e ajude o nosso canal. Veja bem, esses dois fatos, o prazo de 90 dias para o Bolsonaro e também o fato dele não receber visitas, devem ser juntadas as duas coisas para a gente compreender o que o Moraes está querendo. A verdade é que não existe prisão domiciliar humanitária de 90 dias. Se é humanitária, é óbvio que não tem como contabilidade o dia. Como é que você sabe que a doença da pessoa vai passar em 90 dias? E por que não passaria em 22 dias ou em 13? Bom, o ponto aqui é que a contabilidade do Moraes é outra. Daqui 90 dias a gente está em julho, e julho é o início de todas as preparações eleitorais. O que o Bolsonaro está recebendo do Moraes é um balão de ensaio. É um balão de ensaio para ver se o Bolsonaro, dentro da sua residência, não faz as articulações que o STF tanto receia, não faz as articulações políticas que o Moraes tem tanto medo. E é por isso também que a decisão deixa claro que durante esse período o Bolsonaro não pode receber visita. A decisão do Moraes é tão ridícula nesse sentido que ele chega à falta de pudor de dizer que esses 90 dias as visitas estão proibidas porque ele vai estar se recuperando e há risco de resguardo. O resguardo necessita um ambiente controlado e, portanto, haveria risco ali de infecções, sepse, etc. Olha, ô Moraes, você acha que você engana alguém? Você acha que a gente acha mesmo que você está preocupado com a saúde ou recuperação do Bolsonaro? Faz-me rir, pelo amor de Deus, faça o favor. É claro, repito, que durante esse tempo, esse período de 90 dias, o Moraes está jogando um balão de ensaio para cima do Bolsonaro. Quer ver se o Bolsonaro fica quietinho, não recebe ninguém, não faz articulações políticas, e se ele se comportar bem na visão do Moraes,
na visão do carrasco, na visão aqui de quem, enfim, joga como uma peteca com a saúde dos outros para fazer contabilidade política, se o Bolsonaro se comportar bem, o Moraes, então, concede mais tempo ao Bolsonaro, porque a contabilidade é sempre essa, ele não tá nem aí para a humanidade, para a saúde, é sempre política. Se o Bolsonaro receber alguém, ou se o Bolsonaro falar com alguém, ou se o Bolsonaro se comunicar com alguém, ou interferir na vida política, logo ali em julho, quando a gente começa a preparação do período político no mês seguinte, bom, aí ele devolve o Bolsonaro para a cadeia. O que o Moraes não quer é que o Bolsonaro influencie nas eleições. Claro que é uma boa notícia, claro que o Bolsonaro vai e pode se recuperar e tomara que isso aconteça, mas é praticamente nojento que parta do STF uma decisão que tenha por trás, que tenha nas entrelinhas, que tenha na real intenção uma vontade de fazer com que o Bolsonaro não é que volte para casa e se recupere, não é que tenha uma recuperação pronta, não é que não pegue mais nenhuma infecção, e sim que o Bolsonaro não possa influenciar nas eleições desse ano. As eleições desse ano são tão importantes para o STF em razão do consórcio que o STF possui com o governo Lula. Se tivermos um governo no ano que vem de direita, se tivermos um governo no ano que vem de oposição, o STF talvez perca o seu colo, talvez perca a sua força, tenha a sua força dividida em dois, porque hoje nós temos um país governado pelo STF com a ajuda do governo federal Lula. E esse consórcio deu no que deu. Veja o Master, veja o escândalo do INSS, veja o que essa gente trouxe de problema com esse consórcio. Vamos aguardar e ver como que as coisas se configuram daqui para frente. Mas, repito, é bom que ele se recupere, melhor que ele esteja em casa, óbvio, mas repito, nojento que isso seja uma contabilidade política por parte do STF. Se você gostou desse vídeo, se você gosta das minhas análises, tem um convite para te fazer. Dá uma olhada na descrição desse vídeo e clica no link. O link vai te remeter para a minha comunidade. Veja o que é, fuça lá, se inscreva e venha fazer parte. Pitoli, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, leia o requerimento de prorrogação da CPMI do INSS. Na prática, a leitura do requerimento é o suficiente para prorrogar os trabalhos do colegiado. Abro aspas, que a mesa diretora e a presidência do Congresso Nacional, autoridades apontadas como coautoras, adotem todas as providências necessárias para, no prazo de 48 horas, receber via sistema interno o requerimento e promover, nesse mesmo prazo de 48 horas, a leitura desse mesmo requerimento que visa prorrogar a duração da CPMI do INSS, de acordo com os seus próprios termos. Fecho aspas ao que afirmou Mendonça em sua decisão. Caso não fosse prorrogada, a CPMI deveria encerrar os trabalhos até sábado agora, dia 28. Esse era o prazo final para os depoimentos, pedidos de informações e inclusive a votação do relatório final da comissão. O novo prazo será definido pelos parlamentares na própria Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Caso o presidente do Congresso não se pronuncie nesse prazo, a decisão de Mendonça autoriza o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, a prorrogar os trabalhos da CPMI. Bom, eu vou ouvir Borgo sobre o assunto. Borgão, me diz, o que significa essa decisão de André Mendonça, Borgo? Olá, bom dia, Pitoli, bom dia, doutor Cláudio, Wellington Barros e a todos os ouvintes que nos acompanham. Pitoli, o sistema está sendo vítima do próprio sistema. Eles estão usando os cargos, estão usando toda a estrutura para dar cobertura, para fortalecer esse sistema, que uma situação horrível de desvio de dinheiro, roubo de aposentadoria dos aposentados, dos pensionistas, enfim. E agora essa CPMI, ela poderia ser prorrogada, ali o normal seria até 60 dias. Com a decisão do André Mendonça, ele pode ser prorrogado até 120 dias, quer dizer, acabou ficando pior. E tem mais, tem um detalhe pouco falado na imprensa. Essa decisão do ministro André Mendonça de determinar o recebimento de um CD, com o requerimento, porque o presidente do Senado está trabalhando de todas as formas, sequer para receber o requerimento. Davi Alcolumbre, ele usa do seu cargo, do seu poder, para blindar os investigados, ele está protegendo essas pessoas indiretamente, isso é fato notório.
Nós temos ali entrevistas de deputados dizendo que o Davi Alcolumbre está correndo. Você mesmo esteve em Brasília e presenciou uma situação dessa, eu vi recentemente aqui na rádio. Davi Alcolumbre correndo para não instaurar a CPMI, por exemplo, do INS, do Banco Master, e nesse caso, a prorrogação da CPMI do INSS. Tem um detalhe muito importante. É uma ordem judicial, Pitoli, e ordem judicial se cumpre, né? Se o Alcolumbre ele não cumprir essa ordem judicial, ele estará em flagrante delito do crime de desobediência. O ministro André Mendonça, já prevendo essa possibilidade, ele disse que se em 48 horas o Alcolumbre, se ele não ler o requerimento e não prorrogar a CPMI, automaticamente ela estará prorrogada. Porém, isso não tira, não afasta um possível crime de desobediência do Congresso Nacional. Olha a situação que chegou o Brasil. Não bastam os ministros do Supremo Tribunal Federal sendo ali denunciados de conluio, de aproximação com um bandido, né, um mafioso. Nós temos agora o presidente do Congresso Nacional fazendo de tudo, e não só, é importante que se diga, não só nesse mandado de segurança, da prorrogação da CPMI do INSS, mas também existe um mandado de segurança que nós impetramos, está sob análise do ministro André Mendonça, para instauração da CPMI do Banco Master. Tudo isso porque a lei não está sendo cumprida. E outra, essa decisão do ministro André Mendonça, ela foi possível por quê? Porque lá atrás, todos lembram da CPI do circo, né, que fizeram um circo a respeito da pandemia, o Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, enfim, Omar Aziz, né, aquela coisa ridícula que eles fizeram. Naquele momento, Pitoli, precisou de um mandado de segurança no Supremo, relatoria do ministro Barroso, que deu a liminar. Depois dessa liminar, ela foi referendada, ou seja, ela foi aprovada ali por 10 dos ministros, né? 10, o Barroso mais 9, o voto contra, se eu não me engano, foi do Marco Aurélio, mas enfim, quase a totalidade dos ministros referendando a liminar. E hoje, essa liminar do Barroso lá atrás, que amparou a CPI do circo, é justamente o amparo que deu ao ministro André Mendonça para determinar a prorrogação da CPMI do INSS. Esse mandado de segurança, é importante que se diga, ele foi impetrado, né? Os advogados entraram no dia 9 de março, no período da manhã, no mesmo dia que eu entrei com o mandado de segurança, representando ali quase 30 deputados e senadores, para a instauração da CPMI do Banco Master. Então, provavelmente, nós teremos em breve outra decisão do ministro André Mendonça, que nós esperamos, pela fundamentação, que conceda a liminar determinando a instauração da CPMI do Banco Master. Se não for esse o entendimento do Mendonça, que pelo menos volte para a Secretaria Judiciária fazer a distribuição dos autos, Pitoli. Borgo, uma dúvida antes de passar para o Cláudio, com relação a essa decisão do Mendonça, que deve ir a plenário, tem esse ponto. E não há possibilidade do Alcolumbre não aceitar ou não acatar ou não cumprir a decisão. A minha dúvida é, no plenário isso deve avançar? Como deve se posicionar o plenário agora? Lembrando que ali temos Toffoli, temos Gilmar Mendes, temos Moraes, Carmen Lúcia, Zanin, essa turminha, né? Como é que deve se posicionar? Esse é um ponto. Outro ponto, Borgo, a imprensa patrocinada pelo governo federal já diz o seguinte: olha, que absurdo a interferência nos poderes. André Mendonça, que prezava a autocontenção, agora está promovendo esse absurdo. E você, no início da tua fala, disse, estão experimentando do próprio veneno, não é, Borgo? Pois há a possibilidade, é óbvio, o senador Davi Alcolumbre será intimado dessa decisão. Provavelmente ele tem a possibilidade de recorrer, mas eu não vi, pelo menos até ontem, não tinha sido marcada a sessão no plenário para fazer ali o julgamento dessa decisão do André Mendonça. Agora, essa mesma imprensa suja, né, comprada, paga com dinheiro público e possivelmente dinheiro desviado dos brasileiros, não sei, é uma questão que tem que ser investigada, mas esses mesmos pseudo-jornalistas, eu não vi eles reclamando na CPI do circo lá da Covid, quando o Barroso deu a liminar e 10 dos 11 ministros do Supremo referendaram, quer dizer, apoiaram a decisão. Até porque essa decisão, Vitória, é o cumprimento da Constituição. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição é claro, ele traz 3 requisitos. Precisa ter assinatura mínima de 1/3 da casa, tem que ter um fato determinado e precisa de um prazo certo. Os 3 requisitos foram cumpridos. Então, isso não é interferência do judiciário.
O ministro, ele não pode se dar ao luxo de falar, nesse caso aqui, eu não vou cumprir a Constituição. Veja, o Supremo Tribunal Federal, ele não existe para amparar contratos de esposas de ministros. O Supremo Tribunal Federal, ele não existe para dar retaguarda para negociatas de políticos ou de juízes ou de ministros. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E a Constituição já ficou muito claro que quando cumpridos os requisitos do artigo 58, parágrafo 3º, essa instauração tem que ser obrigatória. Acontece que o presidente do Congresso Nacional, que também foi citado nesses escândalos, está usando da sua prerrogativa, da sua função, para blindar os investigados e não ter essa investigação. É uma podridão generalizada, uma promiscuidade que aconteceu no Brasil de uso do cargo para blindar as pessoas. Então, nesse sentido, veja, é até estranho, né? Nós aplaudirmos um ministro, às vezes, porque cumpriu a Constituição, porque fez o que deveria fazer. Isso aí teria que ser regra, teria que ser obrigatório a todos os outros ministros. O ministro André Mendonça, ele não faz nada demais a não ser, primeiro, cumprir a Constituição, segundo, decidir na mesma linha que foi decidido lá no passado pelo ministro Barroso e pelos demais 9 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, não tem nada demais. Essa imprensa deveria ter questionado lá atrás. Agora, são 2 pesos e 2 medidas. E outro fato muito importante, Pitoli, conversei até com o deputado que tem o Jordi, né, o Carlos Jordi, que tem brigado, é um herói, é um monstro que tem brigado lá no Congresso Nacional, porque a decisão do ministro André Mendonça determina a leitura do requerimento de prorrogação. E até conversando com o Jordi, eu falei, poxa, se vai ler o requerimento, teria que ser numa sessão do Congresso Nacional. Instaurando a sessão do Congresso Nacional, obrigatoriamente teria que ler o requerimento também da instauração da CPMI do Banco Master. E também porque a pauta do Congresso Nacional, Pitoli, é importante que se diga, está trancada, porque o presidente Lula vetou o projeto da dosimetria, tem um monte de inocentes lá, de perseguidos, sofrendo nas penitenciárias, e esse projeto da dosimetria, o veto do presidente Lula, tendo a sessão conjunta do Congresso, o Congresso poderia derrubar esse veto. Mas como o presidente do Congresso foge como um rato para não cumprir com as suas obrigações, o Congresso Nacional não consegue votar e derrubar esse veto. E conversando com o Jordi hoje de manhã, eu pensei, falei, poxa, automaticamente com essa decisão do ministro André Mendonça, o Congresso teria que ser convocado para fazer a leitura. Mas não, Pitoli, há uma jurisprudência que esse requerimento, essa leitura da prorrogação da CPMI do INSS, ela pode ser feita não na sessão do Congresso Nacional, mas numa sessão do próprio Senado, já que o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional, o que então não obrigaria a instauração da CPMI do Banco Master, onde nós ficamos vinculados então à decisão do ministro André Mendonça. E nada mais justo, né, Pitoli? Vamos colocar a limpo o nosso país, né? É um absurdo diante de tantos apontamentos, os parlamentares querendo investigar e essas pessoas usando do cargo para blindar bandidos. Decisão de Moraes em favor de Bolsonaro esconde algo muito estranho. O ministro Alexandre de Moraes acaba de conceder a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Porém, a autorização para cumprimento da pena em casa foi fixada pelo prazo de 90 dias. Algo completamente estranho, incomum e esquisito. A decisão afirma que o período poderá ser reavaliado ao fim do prazo, com base na evolução do quadro clínico e eventuais novos laudos médicos. Durante esse intervalo, o ex-presidente deverá seguir condições impostas pela Justiça, que podem incluir monitoramento e restrições de deslocamento. Recentemente, o ex-presidente Fernando Collor foi beneficiado com prisão domiciliar e não houve qualquer prazo fixado na decisão do ministro. Curiosamente, o mesmo Alexandre de Moraes. Meus amigos, é claro que isso aqui é uma boa notícia. Bolsonaro saindo da papudinha e ir para sua casa é um grande passo. Eu agradeço a vocês que fizeram parte disso. A pressão nas redes sociais chegou em Brasília. Articulações de Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro também deram certo. Mas a perseguição em cima de um homem honesto, que é o presidente Bolsonaro, continua.
E isso é inaceitável. Por que o tratamento é diferente com o presidente Bolsonaro? O porquê Alexandre de Moraes coloca 90 dias e tem mais restrições? Não é qualquer um que vai poder visitar o presidente Bolsonaro, apenas médicos, familiares, pessoas autorizados pelo ditador da toga. Que ele sim deveria estar preso. Ele sim deveria estar respondendo por todos os crimes que ele cometeu. A nossa pressão deu certo, mas é apenas o começo. A gente tem que lutar aqui por coisas maiores. O presidente Bolsonaro é mais um soldado que ficou para trás. A mesma coisa o pessoal do 8 de janeiro, que foi esquecido novamente ali em Brasília. Estão servindo até como moeda de troca. Aquele Davi Alcolumbre, que é o câncer do Brasil, falando, não, a gente aprova a dosimetria e vocês não vão na investigação da CPMI para não chegar nos poderosos de Brasília. Estão usando o pessoal do 8 de janeiro como moeda de troca. Estão usando o presidente Bolsonaro como moeda de troca. Pessoas inocentes. Pessoas que deveriam estar livres nesse Brasil. E quem está mandando prender deveria estar preso. E essa é a nossa luta aqui diária, para que coisas boas possam acontecer nesse Brasil. Muitas pessoas desanimadas. Muitas pessoas já falando, se o Lula ganhar aqui na próxima eleição, vou embora do Brasil. Porque sabe o buraco que o nosso país pode enfiar por causa dessa quadrilha criminosa que tomou de assalto o nosso país. Tá aí a confirmação então na sua tela. Alexandre de Moraes concede então prisão domiciliar para Bolsonaro. E Alexandre de Moraes concede então a prisão domiciliar temporária para Bolsonaro. Determina a suspensão de todas as visitas que não sejam de familiares, médicos e advogados. No ponto que a gente chegou, a gente precisa agradecer. O presidente Bolsonaro agora vai ter os cuidados da Michelle Bolsonaro, que vai ter mais tempo para poder cuidar dele, porque até a rota que ela estava fazendo, corre para lá, corre para cá, e vai para Papudinha, e vai para o médico, e leva comida para o presidente Bolsonaro, faz de tudo para o presidente Bolsonaro. Tava ali uma rota muito cansada de tudo que estava fazendo. Agora fica até mais fácil para ela. Mas, meus amigos, o presidente Bolsonaro não deve nada para a justiça. E essa tem que ser a luta nossa diária aqui todos os dias. Vai ter o apoio de familiares, médicos e advogados. O próprio advogado é Flávio Bolsonaro, uma jogada incrível que eles fizeram ali em Brasília, porque articulações políticas já está acontecendo. Ontem a gente divulgou aqui a filha de Eduardo Cunha, que se filiou ao PL. Muitas pessoas criticaram, eu também critiquei, só que a gente precisa, nesse exato momento, unir forças com todo mundo. Todo mundo que está pronto para derrubar o cachaceiro pinguço que deveria estar mofando na cadeia. E tem um grande aliado se filiando ao PL e vai concorrer então como governador. E tem pessoas de grandes nomes para senador da República. Preste bem atenção na informação na sua tela. Flávio Bolsonaro filia Sérgio Moro no PL para concorrer ao governo do Paraná, ao lado de Deltan Dallagnol, que terá apoio do partido para uma vaga no Senado. Igual eu falei para vocês, a gente precisa de nomes fortes e Sérgio Moro vem como governador, Deltan Dallagnol para uma vaga no Senado Federal. Deltan Dallagnol, que faz um trabalho incrível aqui nas redes sociais, vem como senador da República, e pessoas que precisam ter peito para parar o ditador da toga, aquele ditador que merece prisão. Isso mesmo, o ditador merece prisão, e isso só vai acontecer se tiver pressão minha e sua aqui todos os dias nas redes sociais. Teve uma reunião fechada hoje em Brasília, onde Gilmar Mendes acionou o presidente do Supremo
Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, para que ele possa blindar de vez os ministros que estão na investigação. Isso aqui é muito grave, porque a gente vê ministros do STF, aqui eles falam impressão, mas aqui no meu ponto de vista, apenas uma opinião, já tem que ter ameaças acontecendo. Você precisa blindar, você precisa fazer alguma coisa, você é presidente do STF, não pode deixar a imagem do STF ir para goela abaixo igual está acontecendo. Isso aqui é muito grave, porque tem uma ala no Supremo Tribunal Federal que quer prender todo mundo. Tem André Mendonça, Luiz Fux, poucos ministros, mas tem alguns. E tem uma outra ala que quer fazer de tudo para que a blindagem aconteça. Qualquer outro país sério, a gente teria os 3 poderes da República estão envolvidos. Davi Alcolumbre colocando sigilo de 100 anos. Davi Alcolumbre xingando todo mundo, porque vocês estão desmoralizando a imagem do Congresso Nacional. Meus amigos, isso aí é medo. Medo de descobrir a verdade. Já tem jornalistas da direita mesmo, falando que os 129 milhões do contrato de Viviane Barça de Moraes é apenas o começo. Que o negócio é muito pior do que a gente imagina. Por isso foi prorrogado a investigação, aonde Davi Alcolumbre já falou que está tendo interferência. Não porque agora o André Mendonça está interferindo no Senado Federal e eu não vou aceitar isso. Agora está tendo interferência. Quando o Alexandre de Moraes estava deitando e rolando no Senado Federal, não era interferência. Olha essa bomba aqui, direto, informação do UOL. Alcolumbre considera a prorrogação da CPMI do INSS por André Mendonça como interferência grave. De um poder no outro, irá responder que cabe a ele essa decisão. O ministro do STF, André Mendonça, deu 48 horas para que o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, leia o requerimento que prorroga os trabalhos da CPMI e do INSS. A atitude de Mendonça não era esperada por Alcolumbre. Segundo auxiliares, ela foi classificada como uma interferência grave de um poder no outro e que pode abrir um precedente perigoso. Agora, a equipe de Alcolumbre prepara uma resposta. O presidente do Senado chamou ainda ontem à noite seus advogados para poder responder ao ministro do STF. Ele deve defender que é prerrogativa do presidente do Congresso e que cabe a ele ou não decidir sobre as continuidades do trabalho da CPMI. Mendonça foi a grande esperança da oposição, que acredita que pode desgastar o governo por conta das investigações de fraudes do INSS. Em meio à crise do Banco Master, Alcolumbre vinha mantendo uma postura mais reclusa e os parlamentares estavam reclamando dessa falta de acesso ao presidente do Congresso. Alcolumbre nega, diz que tem conversado nos bastidores com seus pares, mas eles recorreram ao STF e agora uma nova crise se instalou entre os dois poderes. A CPMI se encerraria agora no dia 28 de março. Com a decisão de Mendonça, os trabalhos devem continuar. Todos os desdobramentos desse caso, dessa nova crise entre legislativo e judiciário, você acompanha aqui no UOL. Meus amigos, que país é esse? Até agora há pouco a gente viu André Mendonça fazendo um belíssimo trabalho, querendo investigar mais. E o Alexandre de Moraes, quando interferiu 4 anos direto no Senado, na Câmara dos Deputados, mandou prender deputado, senador, coloca a tornozeleira em um, coloca no outro, deitou e rolou. A gente não viu nenhum presidente do Senado Federal falar que é interferência. Agora que é André Mendonça, porque tá querendo pegar os criminosos, o Davi Alcolumbre aciona seus advogados e vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Aí o clima em Brasília explode de vez, porque 2 casas que começam a brigar entre si. E Davi Alcolumbre, eu falo pra vocês, meus amigos, o pessoal que vota nessa cambada, pelo amor de Deus, Davi Alcolumbre é um atraso para o Brasil. Davi Alcolumbre merece cadeia. Isso sim. Em qualquer outro país sério, ele já teria sofrido impeachment, já teria sido afastado do cargo e estaria na cadeia. Mas como é Brasil, protege a todo momento os poderosos da República, tudo é bem devagar. E quando aparece alguém querendo investigar, querendo fazer justiça, aí é interferência. Meus amigos, o Brasil não é brincadeira e a política do Brasil é assim. A gente pisca, acontece 1001 coisas rapidamente. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.